Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. As crianças já desceram já? Ok. Abram comigo a palavra de Deus em Salmos 13. Salmos 13. Salmos 13. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Quando a resposta de Deus parece distante. Quando a resposta de Deus parece distante. Esse é o nosso tema. Deus, esse é o momento que desejamos tão somente ouvir tua voz. Deste modo pedimos que tu venhas, em o nome de Jesus, falar conosco. Usa-me, Deus, com poder e com autoridade. Porque assim, as palavras que vão sair da minha boca vão ser palavras do Senhor misturadas com as minhas palavras. E com certeza, teus servos e tuas servas hão de ser edificados nesta noite. Que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. Quando a resposta de Deus parece distante, ou quando a nossa percepção se torna no tocante ao céu, algo relacionado à ausência de resposta de Deus no que diz respeito às nossas orações. Quando a nossa percepção é de que o céu, ou Deus, no tocante às nossas orações, está silente, em silêncio. O Salmo 13, como vocês sabem, é um dos muitos salmos atribuídos a Davi. É um salmo que expressa a angústia profunda de alguém que sente esquecido por Deus e abandonado em meio ao sofrimento. Não se sabe em que contexto histórico Davi estava quando confeccionou esse salmo. Contudo, é certo dizer, pelo que Davi externa no salmo, com relação aos seus sentimentos, com relação ao que estava vivendo, que Davi estava vivendo um momento, historicamente falando, de dor, de angústia, talvez, o momento em que Saul estabeleceu uma perseguição brutal contra Davi, na condição ainda de um simples pastor de ovelhas. Já havia matado o gigante Golias, já havia se tornado conhecido em Israel, mas por causa disso tudo, o atual rei, isto é Saul, resolve o perseguir, temendo que Davi viesse ser rei de Israel,
ou tomar o seu trono. Ou talvez Davi tenha confeccionado este salmo no momento em que Absalão, seu filho, isso já na condição de rei de Israel, isto é Davi, resolve conspirar contra Davi, tomar o reino de Davi, e toma o reino de Davi, e por conseguinte passa a perseguir Davi. Nós não sabemos, como disse, em que momento especificamente Davi está, quando compõe esta poesia, externando o lamento, externando a percepção de que Deus estava silente, distante, no tocante às suas orações, no tocante ao que ele estava vivendo, a sua existencialidade, considerando o contexto histórico que o mesmo estava vivendo. Este salmo pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, de lamento, versos 1 e 2. O salmista, isto é Davi, faz 4 perguntas, angustiadas a Deus, começando com: até quando, Senhor? Expressando sua sensação de abandono e desespero. Segunda parte é de súplica, versos de 3 a 4. Ele pede que Deus o ouça, responda e traga alívio à sua alma, para que seus inimigos não triunfassem sobre ele. A terceira parte é de confiança e louvor, versos 5 e 6. Apesar da dor, o salmista, isto é Davi, reafirma sua confiança no amor e na salvação de Deus, encerrando com a nota de louvor. É o salmo do lamento de um homem que está vivendo um momento extremamente difícil. Pode ser o meu salmo, pode ser o seu salmo. Talvez um salmo que venha se encaixar com o que você viveu ontem, mas também com o que você está vivendo hoje, porque talvez o ontem se tornou hoje, e pode se tornar amanhã. Não é assim? Muitas vezes o ontem de dor se torna o hoje de dor, com a grande probabilidade de se tornar o amanhã de dor. Assim sendo, eu posso dizer a você e a mim que este pode, dependendo do momento em que estivermos vivendo, ser o nosso salmo. Em outras palavras, pode estar evidenciando a nossa insatisfação, ou melhor, a nossa percepção equivocada de que Deus está distante de nós, de que o céu resolveu fechar a boca, porque estamos há semanas, há meses, há anos clamando a Deus, mas não há resposta. O céu se fechou, a boca do céu, ou a resposta, considerando as nossas orações que são endereçadas a Deus, não tem chegado. Pensando assim, ou seja, em ser esse salmo, o meu salmo, o seu salmo, nós temos que considerar alguns pontos. O primeiro ponto é que temos que entender que é natural sentirmos que Deus está distante, especialmente em tempos de sofrimento. É natural sentirmos que Deus está distante, especialmente em tempos de sofrimento. Versos 1 e 2. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? A angústia gritada em oração, expressando sensação de abandono e desespero. Lembram do que aconteceu com Jesus na noite antes da crucificação? Quando Jesus orou: meu Deus, por que me desamparaste? Mateus
27, verso 46, expressando no momento de maior angústia que Deus estava distante. Se até Jesus teve esta percepção de que Deus estava distante em função da dor que o envolveu, imagina eu, imagina você. Davi está assim. E a percepção deste, considerando os primeiros versos deste salmo, é que Deus está distante. Talvez, meu irmão e minha irmã, você está há dias, há semanas, há meses, há anos, curvado ou curvada diante de Deus, colocando diante de Deus as suas aflições, as suas angústias, os seus dramas, os seus medos, os seus sofrimentos, considerando a sua existencialidade no palco da existência, e você não tem tido resposta nenhuma. Portanto, é certo que talvez, assim como Davi, você esteja expressando angústia e aflição. Davi faz 4 perguntas repetitivas neste salmo, expressando sua aflição. A primeira pergunta: até quando, Senhor? Ele se sente esquecido por Deus. Esse até quando evidencia o sentimento de um homem que está se sentindo esquecido por Deus. Talvez este tenha sido o sentimento que você tem externado já faz um tempão. Porque o que você tem dito diante de Deus, até quando? Até quando? A segunda pergunta: esquecer-te-ás de mim para sempre? A demora parece infinita. A demora parece infinita. A terceira pergunta: até quando esconderás de mim o teu rosto? A comunhão com Deus parece rompida. A quarta pergunta: até quando terei inquietações e tristeza no coração? O sofrimento interno é profundo. Há momentos em que sentimos que Deus está distante, mas essa percepção não significa que Ele nos abandonou. É natural sentirmos que Deus está distante, como disse, especialmente em tempos de sofrimento, mas isso não significa que Deus nos abandonou. Certa feita eu ouvi a história de um pai e de um filho, que dizia o seguinte: o filho estava num quarto escuro e o pai estava presente. E o filho perguntou para o pai: pai, o senhor está aí? O pai respondeu: estou. Segundos depois, o filho voltou a perguntar para o pai: pai, o senhor está aí? O pai disse: estou. Não é porque a sala está escura, não é porque a gente não enxerga que o nosso Pai, isto é Deus, não está presente na sala. Às vezes, nós temos a percepção, e é natural, assim como Davi teve, de que está distante. Talvez este seja o sentimento que tem te envolvido hoje, meu irmão, minha irmã. Até quando? O Senhor se esqueceu de mim? A dor tomou conta da minha casa? A angústia, o sofrimento, só perdas, dor e mais dor, e eu aqui curvado diante do Senhor, e nada acontece. Até quando? É natural. Portanto, sentimos que Deus está distante, especialmente em tempos de sofrimento. É natural questionarmos, é natural indagarmos, é natural perguntarmos, mas nós não podemos esquecer que a nossa percepção não é o certo. Sentir é natural. Nós temos que entender que, apesar dos momentos ruins, Deus está conosco, Deus está no controle. Você está
evidenciando esse sentimento de que Deus está distante, não se angustie. A demora de Deus não é sinônimo de ausência de Deus. A ausência de resposta imediata não é sinônimo de ausência de Deus. Segundo ponto que nós precisamos considerar acerca desse salmo é que precisamos aprender a orar com sinceridade diante de Deus, apresentando nossas necessidades sem medo. Versos 3 e 4. Versos 1 e 2, Davi externa esta percepção de abandono, de distância de Deus para com sua pessoa. A distância de Deus, ou dos ouvidos de Deus, no que diz respeito às suas petições, considerando a sua angústia. Os versos 1 e 2 são os versos que evidenciam que de fato, nós que somos de carne e osso, podemos ter essa percepção, porque é natural, se até Jesus teve. Mas isso não significa que Deus está distante. Tem a ver conosco, tem a ver com a nossa compreensão acerca de Deus, tem a ver com o momento histórico que passamos a viver, e não com Deus. Segundo ponto é que precisamos aprender a orar com sinceridade diante de Deus, apresentando nossas necessidades sem medo. E Davi faz isso: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Temos aqui um clamor por resposta e socorro. Davi abre seu coração, ele rasga a sua alma. Ele não fica de conversa com Deus, tentando dizer o que não pretende dizer, com meias palavras. Ele abre o seu coração, ele rasga a sua alma. A minha dor é esta, Senhor. O meu problema é esse. A minha causa é esta. O meu sofrimento é esse. Eu preciso disso. Tem compaixão, tem misericórdia. Rasgar a alma, rasgar o coração, rasgar o peito. É se colocar diante de Deus despidamente, transparentemente em oração. Deus é o único que você pode conversar sem ressalvas, sem medo do negócio virar fofoca, sem medo do negócio vazar. Nós precisamos aprender a orar com sinceridade diante de Deus. Qual é o problema? Davi diz: socorre-me. Eu preciso ser respondido, eu preciso ser ouvido. Aqui não tem nada a ver com determinismo, com a ideia de dizer eu tomo posse, eu determino, eu mando em Deus. Não é isso. É a ideia de abrir a alma, de abrir o coração, de ser transparente, de entender que você está diante de alguém que te ama em Cristo e preocupa com você em Cristo, e no tempo certo, isto é, no tempo dele, isto é, de Deus, ele há de te responder. E que você só precisa dizer: o problema é este, a causa é esta. O até quando? De ontem, ou de dias atrás, ou de meses atrás, ou de anos atrás, pode se tornar a resposta de hoje, o alívio de hoje. O até quando faz parte, porque é natural. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, eu já briguei com travesseiro, eu já rasguei fronhas, eu já rasguei lençóis, madrugadas e madrugadas adentro. O Senhor se esqueceu de mim, até quando? Meu problema é esse, minha causa é essa. Eu não tenho ressalvas. Minha alma está aqui desnuda, despida, transparente, límpida, cristalina diante do Senhor. O Senhor prescruta, o Senhor invade, o Senhor navega no oceano do meu ser. O Senhor conhece cada ponto, cada vírgula, cada pedacinho da minha alma, porque diante do Senhor eu sou transparente e não tem por que eu me colocar diante do Senhor com ressalvas. Quantas vezes, assim como eu, você
já deve ter molhado o seu travesseiro com suas lágrimas. E até quando? E até quando? E até quando? Você, como Davi, indagou a Deus. Rasgue a sua alma. Está doendo porque você perdeu alguém? Está doendo porque alguém está causando algo que está fazendo doer? Está doendo porque está faltando alguma coisa na despensa? Está doendo porque a conta está no vermelho? Converse com Deus. Coloque diante de Deus o que está gerando a confecção do Salmo 13, constantemente em sua existência, considerando a sua existencialidade. Sentimentos de desespero, de abandono, porque há dor aí, há angústia aí. Rasgue a sua alma, converse com Deus, diga como Davi: atende-me, Senhor. Deus deseja que você converse com Ele, assim, ilumina os meus olhos. Ele pede discernimento e força para não sucumbir. Primeiro ele deseja que Deus o ouça, que Deus o escute. Depois ele pede a Deus sabedoria, discernimento, para que diante das dificuldades, diante das tempestades, diante das ondas bravias do mar da existência, ele consiga discernir e se sair muito bem. Devemos clamar a Deus com fé, pois Ele é o nosso único socorro em tempos de tribulação. O seu até quando? Só Deus pode resolver. Nenhum psiquiatra, nenhum psicanalista, nenhum psicólogo pode tirar a dor que permeia o coração de muitas pessoas. Não é no divã do psicanalista que você conhece, ou do psiquiatra, ou do psicólogo. Eu não estou dizendo que você não pode estar em um divã de um destes. Não. Estou te dizendo que você tem que confiar exclusivamente, principalmente em Deus. Deus usa os meios ordinários, esses homens dotados de recursos, tecnicamente falando, para resolver problemas da alma, do coração. Mas é a Deus que você, até para selecionar o melhor profissional. Davi está pedindo isso aqui, discernimento. Ordinariamente, eu estou vivendo um turbilhão de coisas que está me causando dor, e eu preciso ter discernimento para entender qual o melhor caminho, qual a melhor alternativa, qual a melhor rua, qual a melhor porta, para eu ir na direção, bater e entrar. Escancare sua alma diante de Deus, converse com Deus. Eu faço isso todos os dias. Hoje, eu recebi, já venho recebendo, já fazem alguns dias, a ligação do meu pai, seguida da minha tia, dizendo que eu tenho que ver minha mãe, porque minha mãe está vivendo um momento difícil, emocionalmente. E eu fico rindo de tudo isso, não no sentido de não estar sentindo, mas no sentido de entender que Deus está no controle de tudo e que só Ele pode resolver as coisas. Há poucos dias, o nosso irmão Marcial, nossa irmã Sônia, perderam a nossa irmã Neide, vítima de um infarto fulminante. Ela já vinha com problemas de saúde, um câncer no intestino. Mas a causa do falecimento dela foi parada cardíaca. Eles estão aqui. Eu e o presbítero Amauri, nós estivemos na casa dos irmãos na quarta passada. Conversamos. E eu não tenho um pingo
de dúvida, de que o que tem confortado o coração desses irmãos é de que ela está no melhor lugar, de que Deus é o bálsamo, é a água que refrigera a nossa alma, é o pasto verdejante, é o melhor divã, é o melhor psicanalista, é o melhor psiquiatra, é o melhor psicólogo. Por isso que você não tem que escancarar a sua alma no divã do psicanalista da esquina do seu bairro ou da sua rua, mas no divã de Deus. Abre o seu coração. Se você está com medo de enfrentar qualquer coisa que está à porta da sua existência, não tenha medo, coloque diante de Deus e diga: Deus, eu vou, porque eu confio no Senhor. Terceiro ponto que devemos considerar, pensando nesse salmo, é que precisamos aprender a transformar a aflição em confiança, a transformar o até quando em transformar o para sempre te esquecerás de mim, a transformar o até quando esconderás de mim o teu rosto em confiança. Versos 5 e 6: eu porém confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Davi vai da angústia à confiança, ele sai da angústia, evidenciada nos versos 1 e 2, e adentra, depois da petição da oração, na confiança. Versos 5 e 6, você precisa sair da angústia, você precisa sair da percepção de que Deus está distante, de que o céu está silente, e adentrar na confiança, na segurança. Davi termina com uma declaração de fé: eu confio no teu amor. Irmãos, isso é magnífico, é estupendo. O homem provavelmente estava sendo perseguido, provavelmente alguém estava querendo a cabeça de Davi numa bandeja, provavelmente alguém estava querendo o corpo de Davi numa cova, numa sepultura, mas esse homem diz: eu confio no teu amor. Eu sei que é difícil para mim, para você, para nós, falarmos do amor de Deus com relação a nós, estando nos sofrendo. Eu assisti um filme essa semana de uma moça que tinha um desejo de ser mãe. Ela ficou grávida, perdeu o bebê ainda no ventre, a criança ainda no ventre. O esposo dela, um tempo depois, resolveu convencê-la de que deviam adotar uma criança. Ela não foi convencida, ambos adotaram um casal, um menino e uma menina, gêmeos. E os gêmeos haviam sido abandonados na porta de um convento, extremamente religiosos, andavam com a Bíblia debaixo do braço, conheciam os Salmos, o Novo Testamento. E no convívio com esta mãe que havia perdido o sonho de ser mãe, porque o seu filho havia morrido no seu ventre, as crianças diziam, as adotadas: você não crê em Deus? Ela diz não. As crianças começam a perturbar e a aprontar na casa. Ela corre até o convento para saber a procedência das crianças, do passado das crianças. Ela senta na sala da responsável pelo convento e diz: essas crianças não são de Deus, elas não são de Deus. E na verdade não eram mesmo. E aí a moça pergunta para ela, a responsável pelo convento: você não crê em Deus? Ela diz: não creio. Mas por quê? Qual Deus que tira do ventre de uma mãe um filho? Eu sei que é difícil falar de Deus e do amor de Deus, quando o sofrimento de ontem se torna o sofrimento de hoje e pode se tornar o sofrimento de amanhã. Eu sei que é difícil para mim e para você falar do amor de Deus com relação a mim, com relação a você, estando eu e você vivendo um momento difícil. Eu sei que é difícil para mim e para você se estivermos presos ainda no até quando, se tivermos estacionados nos versos 1 e 2 deste salmo. Eu sei que é difícil. Até quando? Até
quando meu esposo não se converte, minha esposa não se converte, meu filho não se converte, não há mudança, não há transformação, eu não confio mais, eu não acredito mais, e eu estou angustiada, não suporto mais isso, eu vou chutar o pau da barraca. Até quando? Se você continuar no até quando, você corre um grande risco. Você tem que aprender a transformar a aflição em confiança. Mesmo sem ver a resposta imediata, devemos confiar que Deus tem um propósito em nosso sofrimento. É fácil isso? Não. É fácil eu e você, nós, confiarmos que Deus tem um propósito no nosso sofrimento? Por que Deus chamou a irmã Neide? Compreender isso tão rápido. O câncer havia sido descoberto há pouco tempo. Ela estava aqui um domingo antes da morte, sentada em um desses bancos. De repente a gente recebe a notícia: a irmã Neide faleceu. Como entender? A gente precisa, se desejamos viver neste mundo onde o que mais marca são os espinhos e os abrolhos, e não as rosas, a transformar a aflição em confiança. Transforme a sua angústia de hoje em confiança, para que amanhã, que vai ser o seu hoje, seja de confiança e não de angústia. Para que você viva os versos 5 e 6. Eu, porém, confio em teu amor. Tu me amas. Tu sabes a razão de tudo isso. Tu tens um propósito que eu não sei. Eu não consigo, como dizia John Wesley, desvendar os arcanos da divindade. O mesmo disse que certa feita desejou que as suas orações se tornassem uma arma potente, com o intuito de arrebentar, escancarar as portas do céu, no seu tempo, no seu momento. Os versos 1 e 2. É o desejo da resposta imediata, é o desejo do Deus que atende-nos de acordo com a nossa agenda, de acordo com o nosso desejo, de acordo com o nosso tempo, e não o Deus que é Deus, que tem o melhor para nós, apesar do pior que passa a nos envolver. Eu concluo esta mensagem destacando que o Salmo 13 nos ensina que, primeiro, podemos expressar nossa dor honestamente a Deus. Os até quando são naturais. Segundo, devemos clamar a Ele com fé. Clamar com fé, com confiança. Terceiro, podemos confiar que no tempo certo Ele responderá. Assim como Davi, podemos transformar nossa angústia em confiança e louvor. Se hoje você está perguntando até quando, Senhor, lembre-se, Deus não o esqueceu. Transforme a sua angústia em confiança, em louvor. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Põe-se de pé. Coloque sua vida diante de Deus. Converse com Deus aí, onde você está. Silentemente, você e Deus. Converse com Deus. Deus ouve as orações que só você sabe, que só você escuta, porque tem a ver com sua alma, tem a ver com sua subjetividade. Deus amado, Deus santo, eu não sei qual é a dor do irmão ou da irmã, dos irmãos que aqui estão, o Senhor sabe, se há dor ou se não há. Eu sei de mim, porque eu me conheço, mas eu sei que o Senhor conhece tanto a mim quanto todos eles que estão aqui. E sei que nós devemos recorrer exclusivamente ao Senhor, nos voltar ao Senhor. Por essa razão assim fazemos. Eu peço encarecidamente, em nome de Jesus,
O Senhor venha visitar por meio do Espírito Santo cada irmão, cada irmã que aqui está, abençoando, sustentando, confortando, capacitando, dando discernimento, iluminando o coração, iluminando a mente, para que as emoções sejam trabalhadas na direção de fazer com que a angústia seja transformada em confiança e em louvor ao Senhor, apesar da dor. Que assim seja em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Recebam a